Pergunta do dia. Por que os imóveis geram uma sensação de segurança maior que outros ativos? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de investimentos, negócios, treino e vida real. Tudo com a minha perspectiva pessoal. Então, acredito que a pessoa que fez a pergunta, ela estava caracterizando isso como ativos no seguinte sentido: ações, Bitcoin, CDBs, outros tipos de investimentos nesse sentido. Então, ok. Tem várias partes para a gente responder essa pergunta. Primeira coisa, o imóvel gera uma sensação de solidez realmente muito grande, porque ele é algo palpável, entende? Por exemplo, quando você vai comprar uma ação de uma empresa, anteriormente você tinha um pedaço de papel. Hoje em dia você não tem nem isso. Hoje em dia você só tem uma coisa que aparece numa tela. Vejam bem, por exemplo, o meu exemplo. Eu, além de investir em imóveis, eu ainda os construía. Então, olhem só que loucura. Você ficava ali naquela construção, cara, um ano e meio, dependendo da construção, você ficava até 2 anos. Você não vai soltar aquilo assim fácil. Você gastou muito suor ali, sabe? Você gastou cada real ali, tomou cada decisão de como seria fazer a obra. Você não vai soltar aquilo fácil assim, entende? Não é qualquer proposta que vai te fazer soltar. Você quer ter uma valorização real, sabe? Você quer, logicamente, que você vai ter o que o mundo real te proporcionar, né? Por exemplo, se você tomar várias decisões burras, vamos dizer assim, né, para falar uma palavra não tão bonita, né? Se tomar várias decisões burras, o que ocorrerá? Você vai colher o que você plantou, então não tem jeito. Mas, desde que você se posicione de uma forma inteligente, faça um imóvel, construa um imóvel que seja desejável pelo mercado e tudo mais, você não vai soltar aquilo fácil, porque você sabe muito bem o que você fez. Você sabe o valor que tem. Então é diferente, por exemplo, você tem uma ação e tudo mais. Outra questão, vamos lá, falamos da primeira questão, o seu desenvolvimento real com aquele imóvel, sua prática real, você trabalhou realmente naquele imóvel. Esse é o ponto 1. Agora vamos para o ponto 2. Você ter o imóvel, o real estate, ele te protege de você mesmo, dos seus abalos emocionais. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: quando você tem um imóvel, para você vendê-lo não é fácil. Ele não tem a liquidez imediata que ativos que você negocia eletronicamente tem hoje em dia. Então, para você vender o imóvel, você vai ter que anunciar, vai ter aquele trâmite todo, como era antigamente. Não é da forma que você aperta um botão e está resolvida a questão. Então, o que ocorre? Quando aparecem negócios mirabolantes, sabe? Para você ser o espertão da vez, se você tiver um imóvel, você vai ficar protegido de você mesmo, vai ficar protegido disso, sabe? Você vai ficar protegido da sua própria ideia genial que iria fazer você perder todo o dinheiro. Percebem isso? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, ponto 1, já trabalhamos seu envolvimento real com o imóvel. Ponto 2, te protege de você mesmo. Agora vamos trabalhar um outro ponto aqui, que é o ponto 3. Para que você venda um imóvel, você vai ter que tomar uma decisão muito mais pensada. Você vai ter tempo para pensar, você vai ter tempo para desenvolver a ideia. Vou dar novamente meu exemplo, vejam bem. Já teve vários momentos que eu pensei em vender imóveis, os quais eu tinha feito, né, construído desde o zero. Aí o que eu fiz? Estudei o assunto, conversei com esses gestores de investimentos, essas coisas todas, tudo mais. E quando eu ia conversar com eles, eu explicava muito bem o meu caso, explicava quanto que o imóvel dava de renda, como é que tinha sido feita a construção, no sentido de
Olha, quanto que eu gastei para fazer essa construção, como é que foi, como é que não foi, qual que é o percentual, não em relação ao que o imóvel vale, mas em relação a o que você gastou de fato para fazer. Porque o que o imóvel vale é importante, sim, no momento da venda. Porém, o que é importante para você quando você vai avaliar seus investimentos é o valor que você gastou. Porque você não gastou o que ele vale. Você gastou o que você gastou. Se você não souber fazer, você pode gastar até mais do que o que ele vale. Veja bem. Né? Mas, se você for uma pessoa inteligente, centrada, que soube investir corretamente, você vai gastar menos do que o que ele vale. Na maioria das vezes, você vai gastar até mesmo a metade do que ele vale, sabe? Então, nesse tipo de situação que eu vivi com essas pessoas, várias delas me falaram o seguinte, falaram, olha, Fred, eu não consigo afirmar que você vender os imóveis e colocar, por exemplo, tudo em ações de dividendos ou tudo em ETFs é a melhor opção. E vocês sabem que eu estou pensativo sobre isso até hoje. Eu imagino que isso poderá ser uma coisa que eu vá fazer quando eu for mais velho. Por quê? A gente fala que os imóveis são uma renda passiva, isso é uma coisa que tem que ficar claríssima. A gente fala que os imóveis são uma renda passiva, mas isso é uma meia-verdade. Por muitas vezes eles podem ficar sem te dar trabalho por vários anos, principalmente se forem imóveis comerciais, como lojas, galpões, que demandam a manutenção menor. Então olha só, por exemplo, eu tenho o caso de galpões que às vezes ficou sem me dar trabalho 10 anos, sem eu ter que fazer nada lá, sabe? Às vezes fica com o mesmo inquilino. Você conhece a pessoa, a situação é até engraçada. Você conhece a pessoa, conversa com ela, tudo mais e tal, mas você fica sem vê-la pessoalmente por 10 anos. Mas é uma pessoa com a qual você tem um contato, entre aspas, todos os meses, porque todos os meses ele faz o pagamento, tudo mais. Às vezes tem que falar com ele por alguma questão de IPTU, alguma coisa nesse sentido. Então eu imagino que, então, detalhe a ser colocado, reforçando aqui, imóvel é uma renda passiva? Entre aspas. É uma renda que pode ser passiva em muitos momentos, porém, ele não é zero manutenção, ele não é zero trabalho, sabe? Como é, por exemplo, você ter um ETF, ações de empresas de dividendos, ou esse tipo de coisa. Então, amigos, recapitulando aqui para vocês, quais são as posições? Questão 1. O imóvel, você tem um envolvimento real com ele, físico. Você pega nele, sabe? Você entra dentro dele. Primeira coisa. Então, gera uma sensação de solidez. Isso é natural. Né? Muito mais fácil você valorizar uma coisa que você consegue até pegar e entrar dentro dela do que uma coisa que é um número numa tela. Beleza. Questão 2. Te protege de você mesmo. Se você for o espertão da vez, você não vai querer, você não vai conseguir, aliás, fazer a venda do imóvel no impulso. Questão 3. Te obriga a uma reflexão profunda, como essa que eu expliquei que eu tive aqui, em vários momentos. E aí, você tende a fazer vendas ou negócios em geral, vendas, compras, tudo, mais conscientes. E ainda a questão 4, que é uma parte que eu coloquei sobre essa questão de o imóvel não é zero manutenção, não é zero trabalho. Então a gente tem que ter isso muito vivo na nossa mente, porque senão você pode ficar triste quando você tiver que fazer um trabalho no imóvel. E a gente tem que ser muito realista. Meus amigos, eu agradeço muito se vocês comentarem, que eu vou responder a todos. Fico aguardando e até o próximo vídeo.